Shalom, olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Lucas e estamos com mais um vídeo aqui no Hebraico com todas as letras. Vou apresentar para vocês a história do hebraico, uma história muito linda e antiga, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? O hebraico é uma língua semítica pertencente à família das línguas afro-asiáticas. Surgiu do povo hebreu, conhecidos também como israelitas. Uma das línguas mais antigas do mundo, pode ser considerado um idioma falado por povos antigos e vizinhos como fenícios e cananeus. O hebraico passou por diversas transformações e mudanças até chegar ao final, conhecido como hebraico clássico. O primeiro formato da língua hebraica, chamado de paleo-hebraico, a famosa conhecida escrita fenícia, que surgia por volta do século XII a.C. Foi preservado pelos samaritanos, que utilizam manuscritos até os dias de hoje, e conseguiu sobreviver pelos judeus como escrita até o primeiro século. Alguns manuscritos que falam a respeito da Bíblia foram encontrados o nome de Deus escrito neste formato mesclados em textos hebraico clássico e aramaico. A Bíblia original, a Torá, conhecida como Pentateuco, foi escrita por Moisés nesta mesma língua há cerca de 3.300 anos. A partir de 100 anos anterior ao primeiro século, os judeus tiveram um trabalho minucioso para redigir a Bíblia do paleo-hebraico para o hebraico clássico, conhecido também como hebraico quadrático. Os escritos deste tempo, especialmente notáveis, são os manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran. Foram redigidos em letras muito semelhantes ao hebraico quadrático, ainda hoje usado. O surgimento do hebraico clássico veio do aramaico, a língua formal da época do Império Babilônico, cujo nome vem de Aram Naharaim, ou seja, a região da Mesopotâmia. Aram também significa terras altas, em cananeu, nome este da antiga Síria. Mais tarde, o Império Persa passa a dominar aquela região, poucas décadas depois, pondo um fim no Império Babilônico, desde o início do exílio judeu. Com isto, os persas passam a adotar a língua aramaica na região como língua oficial. O aramaico é também uma língua semítica ocidental bastante semelhante ao hebraico. O aramaico emprestou muitas palavras e expressões ao hebraico, principalmente devido a ser a língua utilizada no Talmud e em outros livros religiosos. Além de numerosas palavras e expressões, o alfabeto hebraico também teve influência do aramaico. Apesar de as letras aramaicas originais terem origem no alfabeto fenício, que era usado no antigo Israel, divergiram significativamente tanto as mãos dos judeus como dos mesopotâmios, assumindo a forma que hoje nos é familiar há cerca do século I a.C. Os judeus que viviam mais ao norte ou no Império Persa, aos poucos foram adotando o segmento aramaico, e o hebraico rapidamente caiu em desuso. Contudo, como essa literatura é parte integrante das escrituras, os caracteres ainda hoje permanecem preservados em outros idiomas. Em 2700 anos, o aramaico tornou-se a língua vernácula da Judéia restaurada.
Obras famosas escritas em aramaico incluem o Targum, o Talmud e diversos livros de Flávio Joséfo, um filósofo judeu que viveu no primeiro século. Embora muitos desses últimos não foram preservados em sua forma original. No seguimento da destruição de Jerusalém e do Segundo Templo no ano 70, os judeus começaram gradualmente a dispersar-se da Judéia para o resto do mundo conhecido à época. Por muitos séculos, o aramaico permaneceu como língua falada entre os judeus da Mesopotâmia. Conhecido também como judaico-aramaico, é um moderno descendente que ainda é falado por uns poucos milhares de judeus e muitos não-judeus, na região conhecida como Kurdistão. Contudo, essa língua gradualmente cedeu lugar ao árabe, como deu lugar a outros falares locais em países aos quais os judeus emigraram. O hebraico deixou de ser uma língua falada por aproximadamente 2.300 anos. Os judeus sempre dedicaram muitos esforços para manter altos níveis de alfabetização. E na Idade Média, os judeus se comunicavam em vários dialetos locais. Cada lugar tinha o seu próprio. Por exemplo, judeus que viviam na Península Ibérica, conhecidos como judeus sefaraditas, falavam ladino, língua comum entre judeus da região. Judeus que viviam em países nórdicos eram conhecidos como judeus askenazitas, falavam o Yiddish, o antigo alemão medieval. Contudo, ambas foram escritas da direita para a esquerda usando o alfabeto hebraico, e também foi uma língua de comunicação entre os judeus de diferentes países, particularmente com o propósito de facilitar o comércio internacional. Uma das mais importantes contribuições para a preservação da leitura sem pronúncia do hebraico tradicional nesse período foi aquelas dos eruditos chamados massoretas, da palavra Massoret, que significa folclore ou tradição, ocorrida há cerca do século VII ao século X. Criou algumas marcações suplementares para indicar a posição onde deveria existir vogais, assim como a acentuação tônica e os métodos de recitação. Desse modo, os textos originais hebraicos que usavam apenas consoantes passaram a contar com as vogais. Entretanto, algumas consoantes foram usadas para indicar vogais longas. Na época dos massoretas, esse texto era considerado muito sagrado para ser alterado. Assim, todas as marcações foram adicionadas na forma de diacríticos, ou seja, pontinhos e pequenos traços dentro e ao redor das letras. O reviver do hebraico como língua-mãe foi iniciado com os esforços de Eliezer Ben Yehuda, anteriormente um ardente revolucionário da Rússia czarista. Ben Yehuda juntou-se ao movimento nacional judaico e emigrou para Israel em 1881. Motivado pelos ideais que o circundavam de renovação e de rejeição do estilo de vida dos judeus da diáspora, dedicou-se a desenvolver uma nova língua que os judeus pudessem usar para a comunicação do dia a dia. Apesar de a princípio seu trabalho ter sido desprezado, a necessidade de uma língua comum começou a ser entendida por muitos. Em breve seria constituído o Comitê da Língua Hebraica. Mais tarde, tornar-se-ia a Academia da Língua Hebraica, uma organização que existe atualmente.
O trabalho de Ben Yehuda acabou por encontrar solo fértil e no início do século XX o hebraico estava a se tornar a principal língua das populações judias. Ben Yehuda baseou o hebraico moderno no hebraico bíblico, quando o comitê decidia inventar uma nova palavra para um determinado conceito. Yehuda procurava em índices de palavras bíblicas e dicionários estrangeiros, particularmente em árabe. Enquanto que Ben Yehuda preferia as raízes semíticas às europeias, a abundância de falantes europeus de hebraico levou à introdução de muitas palavras estrangeiras. Outras mudanças que tiveram lugar à medida que o hebraico voltava à vida foram a sistematização da gramática, uma vez que a sintaxe bíblica era por vezes limitada e ambígua, e a adoção da pontuação ocidental. O hebraico moderno é escrito com um alfabeto conhecido como quadrático. É o mesmo alfabeto, em última análise, derivado do aramaico, que foi usado para copiar livros religiosos em hebraico durante 2000 anos. Este alfabeto tem também uma versão cursiva que é usada para escrita à mão. Hoje podemos dizer que existem dois tipos de hebraico, hebraico bíblico e hebraico moderno. As expressões e nomes do hebraico bíblico ajudaram a restaurar o hebraico moderno. No hebraico moderno foram agregados nomes e expressões de outras nacionalidades. Hoje o hebraico está presente em várias áreas, inclusive na ciência e tecnologia, como podemos ver na área de programação da linguagem web PHP, um símbolo criado por israelense chamado de Pa'amim Nekudotayim, que significa pontos duplos. Hoje programadores do mundo todo utilizam esse método. Olá pessoal, tudo bem? O que vocês acharam do vídeo? Comenta aí embaixo se vocês gostaram, se vocês não gostaram também. Me conte aí a sua dúvida, se você entendeu. É muito importante saber o que você pensa. Eu só quero frisar aqui a diferença entre hebraico bíblico e hebraico moderno de forma mais clara. O hebraico bíblico, como vocês sabem, é o hebraico da Bíblia. Não tem como você falar o hebraico bíblico. O hebraico bíblico foi escrito pelos profetas, por outras pessoas daquela época. O hebraico moderno, ele é o hebraico mais atualizado. Por exemplo, nós temos palavras que não existiam naquela época. Então, o hebraico bíblico ele é mais limitado. Porém, ele tem a sua grande importância para você que gosta de estudar a Bíblia. É muito importante você saber o hebraico bíblico. Uma outra coisa, o hebraico bíblico e o hebraico moderno, eles têm a mesma letra. Então, as letras elas são iguais, porém, tem palavras que você não utiliza mais hoje, que na Bíblia você vai ver. Então, pessoal, se você entendeu, você gostou desse vídeo, se você entendeu, conseguiu assimilar, dê um joinha para incentivar o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ver os demais vídeos. E é isso aí, gente. Daqui para frente nós vamos estudar o alfabeto hebraico, vamos já começar com todo vapor e espero que vocês continuem firme e forte. Eu quero ver vocês lendo textos grandes em hebraico, ok? Então é isso aí, gente. Até mais, até o próximo vídeo.